Eu me chamo Marcela e o grupo é composto pelo Eduardo, a Gabi, o Vitor e por mim. E a gente vai falar sobre a justiça comunitária como ferramenta de acesso à justiça. O que é a justiça comunitária? A justiça comunitária é um programa que estimula a comunidade a construir e a escolher seus próprios caminhos para a realização da justiça de maneira mais pacífica e solidária. Basicamente, é a justiça feita para a comunidade, na comunidade e pela comunidade. Eu acho que essa é a melhor síntese para explicar o que é justiça comunitária, que é esse final que fala que ela é feita para a comunidade, na comunidade e pela comunidade. O início da justiça comunitária se deu com um projeto criado inicialmente pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal, TJDFT, e foi implantado em outros tribunais posteriormente por recomendação do CNJ, para informar o cidadão sobre os seus direitos e aproximá-lo da solução dos seus problemas jurídicos. O Programa de Justiça Comunitária ele foi criado no ano 2000 como uma iniciativa pioneira do TJDFT, ou seja, fazem 23 anos. Ele serve principalmente para contribuir com a democratização do acesso à justiça por meio de métodos alternativos de solução de conflitos. Em 2005, ele venceu a segunda edição do Prêmio Novari na categoria de Tribunal de Justiça, e ele nasceu a partir de uma experiência do juizado civil em busca de atender os moradores das comunidades do Distrito Federal que tinham maiores dificuldades de ter acesso à justiça. Inclusive, alguns tópicos para frente, a gente vai falar sobre os impactos da justiça comunitária e como ela vai ajudar e muito no judiciário em vários aspectos na justiça. Por fim, a justiça comunitária ela vai estimular a comunidade a desenvolver mecanismos próprios de autogestão e de resolução de conflito, por meio de diálogo, participação social e efetivação dos direitos humanos. Assim, ela vai ostentar uma vocação para a prática transformadora. Bom dia a todos. Eu vou começar falando sobre os marcos temporais que eu que marcaram a justiça comunitária. Começar pela lei da arbitragem, a lei número 9.307, ou também chamada lei da arbitragem. Ela dita as diretrizes e os procedimentos para a realização da arbitragem dentro do Brasil, o que deu mais espaço para os novos meios de resolução pacífica de conflitos. Eu acredito que com a implementação dessa lei, abriu os horizontes, diminuiu os paradigmas de propor novos meios de resolução de conflito, de propor novos meios pacíficos para resolver os conflitos e tal. Então, acredito que isso é um marco para a justiça comunitária, porque realmente expandiu, igual eu falei, expandiu os horizontes, diminuiu esse preconceito que as pessoas tinham. Eu diria um preconceito, mas é mais algo novo, O que é novo sempre deixa a pessoa mais assustada. E eu gostaria também de falar da proposição do CPC de 2015. O CPC de 2015 se mostrou um código mais propício ao diálogo e à conciliação, uma vez que em sua escrita está presente o princípio da cooperação entre as partes. Porque o CPC, o novo, a gente tem, por exemplo, o capítulo 5 inteiro dedicado para audiência de conciliação, para arbitragem, para mediação. Nós temos também nos parágrafos 2º e 3º, artigo 3º também, vou falar para vocês aqui, eu vou ler sobre esses parágrafos para vocês terem uma noção melhor do porquê que é um marco. O Estado promoverá sempre que possível a solução consensual de conflitos. A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Essa fala aqui é muito importante, de estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público. No decorrer do trabalho, a gente colocou algumas personalidades jurídicas que eu acredito que exprimem bem o que foi dito nesse artigo. E acho que a partir do momento que o judiciário que ganha para trabalhar resolvendo conflitos, quer que diminua o conflito, é porque tem alguma coisa errada, É a mesma coisa que o lenhador achar ruim que tem árvore crescendo. Então tem algum problema. E agora eu vou pular para o próximo slide, antes de falar do projeto de 2000 que marcou bastante. Nós temos os principais impactos da justiça comunitária. Primeiramente, a gente vai falar do exercício da cidadania. Por quê? Porque essa justiça comunitária, ela torna o indivíduo cidadão para que haja mediação. Por quê? Você tem que se tornar cidadão, porque o que é um cidadão? Uma pessoa que sabe seus direitos, que exerce seus direitos, que impõe seus direitos.
Então, eu acredito que, através da justiça comunitária, dos líderes comunitários que têm a ciência dos seus direitos, é possível você exercer a sua cidadania para que haja justiça comunitária. Outro ponto é a prática da democracia. Ela tem uma democracia, então é algo que vai envolver muitas pessoas, vai envolver diversidade. Então, logicamente, já é algo democrático. E essa democracia também está envolvida com o princípio do amplo acesso à justiça, que é o que a gente também está falando nesse trabalho. Porque, com muita gente, como são as próprias pessoas dentro dessa comunidade que vão fazer essa mediação, a gente consegue envolver mais gente, não precisa ir para o judiciário e dar aquela excluída, porque a gente pega só gente do direito falando só sobre direito. Então, eu acredito que se torna algo bem mais amplo. A gente vou destacar que ela não vai eliminar os conflitos, ela vai visar uma comunicação pacífica para que seja possível chegar a um consenso. Eu estou falando que não vai ter uma pessoa certa e uma errada. Todo mundo tem que ser satisfeito para que haja realmente a justiça comunitária, a mediação comunitária. Não vai ter uma pessoa, a mediação falar, não, você está errado e o outro está certo. Não vai ser isso. A sobrecarga do judiciário. Eu acho que todo mundo sabe que hoje o judiciário está carregado de demandas, toda hora chegando demandas, sempre judicializando. A gente tem essa cultura de sempre que acontece um problema, a gente faz um processo. Então, você está brigando com a pessoa ali, vou entrar com processo contra você, então eu acho que seria muito bom se começasse a exercitar essa justiça comunitária, porque, querendo ou não, é um meio alternativo e tem que ter um meio alternativo, porque tá realmente abarrotando o sistema e não tá funcionando. Agora eu vou voltar no projeto de justiça comunitária, que eu acredito que é o marco mais importante para a justiça comunitária. O projeto de justiça comunitária aconteceu em 2000, feito pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Esse projeto de justiça comunitária virou o Programa de Justiça Comunitária. Hoje, eu quis falar dos princípios primeiro, porque esse programa de justiça comunitária, ele fez tudo isso que eu falei sobre exercitar a cidadania, resolver os consensos políticos, tudo isso nessas comunidades do Distrito Federal. Então, foi um programa que chegou lá, viu que as pessoas não tinham ciência dos seus direitos, viu que tinha que mudar e realmente hoje ele atende acho que 3 municípios no interior de Goiás e então atinge mais ou menos 800 mil pessoas e tem, se eu não me engano, 40 agentes comunitários, ou seja, mediadores comunitários. E acho que essa é a minha parte, então muito obrigado aí pela atenção. No impulso do que o Eduardo falou sobre o impacto da justiça comunitária, eu vou abordar isso sobre a ótica do Tribunal de Justiça daqui do nosso estado. A justiça comunitária aqui no nosso estado, ela vai possibilitar uma resolução de conflito pacífico independente, valorizando a cidadania e exercendo a democracia para que consigam resolver esses conflitos e não precisem ser judicializados. E o TJ daqui do nosso estado, ele vai, além dele prestar uma tutela jurídica, vai também fornecer como uma instituição pedagógica, pois ele vai informar e prover o acesso, né, à justiça comunitária, ao judiciário em si e efetivo para todas as pessoas da sociedade. A justiça comunitária também ela vai diminuir, né, dessobrecarregar o sistema judiciário daqui do nosso estado, logo que nem todas as ações que vão para a justiça comunitária precisam ser judicializadas, né, precisam ter o aval da justiça do estado. E mais à frente a gente trouxe o vídeo do juiz auxiliar, né, do Tribunal de Justiça, Rony Clay, que vai abordar sobre essa temática da justiça comunitária, né, os desafios da justiça comunitária aqui no estado. Olá, o meu nome é Rony Clay Alves Moraes, eu sou juiz no estado de Tocantins há quase 22 anos, sou titular da primeira vara da Fazenda Pública da comarca de Palmas e atualmente eu estou ocupando a função de juiz auxiliar do Tribunal de Justiça. Eu fui convidado para falar a respeito dos benefícios da mediação comunitária. Mas antes de falar quais são esses benefícios, é importante dizer qual é a missão do Poder Judiciário. A sua missão primeira é resolver conflitos na comunidade. E, via de regra, esses conflitos são resolvidos mediante o julgamento de processos, ou seja, mediante uma sentença. Ok, só que o Poder Judiciário ele não dá conta de resolver todos esses problemas que existem na comunidade.
E, ultimamente, tem surgido outras formas de resolver esses problemas. E uma dessas formas é a mediação comunitária. E qual que é o benefício dessa mediação? Eu diria 2 benefícios. O primeiro, quando o conflito ele é resolvido pela comunidade, ele não resolve só o conflito, ele restabelece laços, coisas que às vezes uma sentença não consegue fazer. Por quê? Porque quando você sentencia um processo, uma parte ganha, outra parte perde. Alguém sai contrariado, sempre. E isso, via de regra, resolve aquele problema. Mas o conflito entre as partes, isso não resolve. Isso, via de regra, consegue ser resolvido, como, por exemplo, dentro de uma mediação comunitária. E qual que é esse benefício que eu estava falando? É porque é a própria comunidade que se conhece e que se dispõe a resolver os problemas ali existentes. E qual que é o segundo benefício? O segundo benefício é, uma vez a sociedade resolvendo seus próprios problemas, diminui a judicialização de demandas. Por quê? Se eu consigo resolver meus problemas na comunidade, eu não preciso bater a porta do judiciário para que o meu problema seja resolvido. Então, eu diria que os 2 principais benefícios da mediação comunitária é, primeiro, é a própria comunidade resolvendo seus problemas, com fortalecimento de laços, com restabelecimento da paz naquele local. E o segundo é a desjudicialização, ou seja, é a não propositura de novas ações. Então, eu citaria esses 2 benefícios como primordiais e na fomentação, no sentido de estabelecer de estimular que as comunidades tenham sempre uma mediação com o objetivo de resolver os problemas locais. Ok? Muito obrigado. Bom dia. Então, meus colegas falaram muito sobre a conceituação, contextualização, e eu vou falar um pouco da parte mais prática da justiça comunitária. A gente está citando aqui 3 exemplos de ações e projetos que envolvem essa forma de resolução de conflitos. Que a primeira é a ação de cidadania, justiça comunitária em conjunto com o 3º Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, no estado do Espírito Santo, na cidade do Jardim Camburi. Essa ação, eles levaram um ônibus lá em que a população entrava lá e tinha aulas jurídicas, além de panfletagem, e além disso eles encaminharam os membros da sociedade à Defensoria Pública Estadual, Casa Cidadã de Vitória, Juizados Especiais Cíveis, Fazenda Pública, de acordo com a demanda. Ou seja, eles estavam encaminhando as pessoas para que elas tivessem mais acesso às questões jurídicas e pudessem ter esse contato maior com a mediação comunitária. Além disso, o segundo projeto é o Justiça Comunitária, realizado no ano de 2012, aqui na cidade de Palmas, promovido pela Defensoria Pública do Estado, que ela aconteceu nas unidades de saúde da cidade, nas regiões do Aureni 1 e 2, setores Morada do Sol, Alto Bonito, Novo Horizonte, Santa Bárbara, Laurides Milhomem, Liberdade, Setor Sul e Bela Vista. E as metas do projeto Justiça Comunitária, que foi promovido aqui na cidade de Palmas, são educação para direitos, mediação de conflitos e formação de redes sociais. Ou seja, fortalecer o laço entre as pessoas das comunidades, para que elas consigam se resolver e nem tudo precisa ser judicializado. O último projeto é o Projeto Defensoras Populares de Palmas, em Palmas, Tocantins. Ele surgiu em 2019 e também é um pouco parecido com a ideia do Justiça Comunitária, mas ele envolve mais questões de gênero, como a violência doméstica, proteção à mulher, e tem como objetivos gerais esse projeto capacitar líderes comunitárias e demais mulheres interessadas nas temáticas do direito da mulher, serviços e equipamentos públicos destinados ao atendimento às mulheres. Aí, para fortalecer essa questão da defensoria, a gente trouxe
uma defensora, que também é diretora da Escola Superior da Defensoria, Elídia Leda Monteiro, para falar acerca dessa atuação sobre a Defensoria em relação à justiça comunitária aqui no Estado. A Defensoria Pública atua, colaborando na mediação comunitária para a solução de conflitos comunitários em diversas frentes. Uma delas é a formação de lideranças. Nós trabalhamos incentivando, mobilizando e apoiando as instituições que trabalham com formação de líderes comunitários, por entender que, a partir da dinâmica conhecida pelas lideranças comunitárias, pelas pessoas da comunidade, é mais fácil que a gente tenha acesso às pessoas na resolução do conflito, de forma permanente, de forma duradoura, otorgar isso, deixar isso para os membros externos pode ser um problema, porque essas pessoas não têm o conhecimento daquela realidade. Nós também trabalhamos com a ideia da formação, da capacitação jurídica, dessas lideranças. Então, são pessoas que já são líderes da comunidade e que precisam de informações sobre direitos nas suas mais várias áreas, a fim de que eles possam, utilizando desses conhecimentos, dessas informações, poder auxiliar as pessoas a acharem uma medida que seja justa, que seja proporcional na solução desses conflitos. E também nós fazemos o treinamento dessas lideranças para que eles sejam, por sua vez, multiplicadores desses direitos, dessas informações, atuando preventivamente aos conflitos. Essas são 3 áreas em que a Defensoria atua, seja na formação de lideranças comunitárias de segmentos sociais específicos, seja da população em geral. E na Defensoria Pública, de uma forma particular, nós temos a atuação no treinamento de pessoas, de qualificação de pessoas que são líderes comunitários em áreas da região sul de Palmas, e também nós trabalhamos com a capacitação, a formação de defensoras populares, que são mulheres que se inscrevem no curso e que passam a ter a formação sobre diversos direitos que têm interfaces com o gênero, a questão de gênero, para que possam auxiliar a prestar informações a outras mulheres e auxiliar na solução de conflitos. Obrigada. Obrigada.